Hoje é dia de provar que é possível sim trazer bons filmes de terror atmosféricos que sejam também extremamente gráficos. 10 opções, só tem filme incrível hoje. Eu sou o RRB que você está no Terror de Hobby. Someone's losing the plot. Motel Diabólico, Motel Hell, em seu título original, obra do início dos anos 80, que vai trazer caipiras do mal que comandam um motelzinho chamado Motel Hello, só que a placa tá queimada, então fica Motel Hell, a genialidade do pôster. E eles capturam turistas, sequestram, para quê? Para mantê-los vivos para algumas maldades. É um negócio bizarro que eu te garanto que você jamais vai se esquecer, e a trama é basicamente essa: turistas chegando ao lugar e desaparecendo sendo vítimas desse casal das trevas. Eventualmente nós vamos ter uma mocinha sendo introduzida à história que vai servir como nova filha para esse casal do bem. Casal do bem que o método empregado nas vítimas é bárbaro e você vai sentir aquele nojo, mas é um nojo meio de conforto, você se sente apaixonado, a parte gráfica é perfeita, a inserção do humor, as locações. Eu amo filmes assim, cidadezinha, em que você tem aquela ideia: eu jamais vou escapar daqui, se eu tivesse ali eu ficaria, não teria para onde correr. E no final, destaque para uma sequência em que um dos vilões utiliza uma cabeça de porco e uma serra elétrica. Não há como ficar melhor. Your most terrifying nightmare could never prepare you for what happens to the Terror nas Trevas, obra do Lúcio Fucci, também do início dos anos 80 e também com um hotelzinho no meio do nada. Dessa vez o lugar é a porta para o inferno, o apocalipse vai dar as caras à nossa protagonista, né, que está revigorando o hotel, herdou, comprou, e o que ela não sabe é que vai ter altos perrengues. Esse filme une tudo que a gente tem de bom dentro do gênero, né? Gore, sendo jogado na sua cara, seja em sua camada tradicional ou mesmo nas nojeiras que o Lúcio Fucci emprega muito bem nos seus filmes. Não é muito meu gosto, mas nesse filme ele consegue trazer isso de uma forma palatável. Trilha sonora incrível e cada frame é uma obra de arte, em especial da moça com os olhos brancos, né? Parece que está sendo possuída, que aquilo fica com você, aquilo te hipnotiza, traz para dentro do clima do filme. E é essa atmosfera, né, de não ter muita explicação do que está acontecendo, personagens falando pouco, mas violência no ar. I've been looking for you. Censor, obra mais recente que vai nos levar de volta aos anos 80. Entraremos na pele de uma jovem, 25, 30 anos, que trabalha no órgão de censura do cinema britânico. Ela tem que dar o aval ou não para filmes de terror muito fortes, os populares videonestes. Só que tá tudo certo, ela é um pouquinho rigorosa demais. Ela recebe uma fita de um diretor misterioso que parece estar interligado com a sua própria história de vida, com algo que aconteceu no passado com seu irmão, um desaparecimento. Ela passa a investigar a questão e nós vamos ter 3 hipóteses sendo levantadas. Ela está louca, está sucumbindo à loucura, é uma conspiração de outro mundo, é um emaranhado entre os dois fatores. Visualmente encantador, é uma das obras mais atmosféricas que você vai ter a possibilidade de assistir pós anos 2020, e a história vai sempre entregando coisa a mais, sempre destrinchando a persona da protagonista. O seu final é aí que a parte gráfica vai surgir, é aí que ele fica realmente potente em sua mensagem. Uma obra de conforto, uma obra que eu já coloquei facilmente nos melhores filmes de terror que eu assisti pós anos 2000. Jason, what's gonna happen to her? O Mutilador, slasher perdido dos anos 80. Você já assistiu essa pérola, um dos melhores que você vai encontrar naquela década. É a história, antes de tudo, tem uma abertura, um acidente familiar, que eu vou deixar um mistério. Eu quero que vocês assistam a bizarrice, embora não seja lá uma cena gigantesca, mas já dá uma pequena nota para o que você está prestes a assistir. E depois, jovens, né, nós vamos avançar no tempo, 18, 19 anos, eles vão passar alguns dias
nessa casa de praia que pertence ao pai de um deles, quando um assassino misterioso surge. E o que ele faz? Ele começa a enganchar as pessoas como se fossem peixes, um negócio absurdo que vocês já podem ter tirado suas conclusões pelo pôster super gráfico. Ele é divertido não só por trazer essas mortes bem criativas, um assassino misterioso que a gente quer descobrir a identidade, uma abertura que mais serve para te deixar confuso do que propriamente responder as perguntas que o filme te oferece, e essa ambientação mágica. É por isso que eu sou apaixonado. Praia, coisa... Você não consegue preservar nada, a geladeira parece ter 100 anos de vida. Esses pequenos itens espalhados por cada cenário constroem uma imagem, constrói todo um clima para você se inserir naquela realidade. E tem uma coisa, né? Areia. Vocês gostam de areia? A coisa que eu mais odeio na vida é areia. Você vai um dia pra praia, tem areia por um mês inteiro. E esse filme, me senti mais medo da areia do que propriamente do nosso querido vilão. Eu coloco lado a lado, Sexta-feira 13, Slumber Party Massacre, Chamas da Morte, qualquer um, fale qualquer slasher, tá lado a lado. Esse é muito bom. Scares. Quem tá maratonando o canal, com certeza já assistiu essa pérola absurda dos anos 2000, filme quase amador, pouquíssimo orçamento, eu falo pra vocês. É a versão Snowboarders de Um Massacre da Serra Elétrica. Curtinho, procurem pela versão sem cortes, porque a versão com cortes, eu assisti a versão com cortes, a gente fica até confuso em dado momento da história. São 3 snowboarders que estão viajando, se divertindo nessa cidadezinha cheia de neve, batem o carro, um deles se machuca, quebra a perna, os outros 2 saem em busca de ajuda, dão de cara com essa cabana, e dentro do lugar existe um caipira do mal. É tudo que eu posso oferecer para vocês, é tudo que você vai precisar para poder degustar dessa pérola. Anos 2000, cinema de terror é muito bom, tem muita gente que não gosta, eu admiro bastante, principalmente esse cinema fora do mainstream, esse cinema mais independente, esse cinema com pouco dinheiro, a paixão, o cara tem a paixão, quero gravar um filme de terror, ele vai lá e traz uma obra como Scares. Snowboarders, você sabe que é uma nova paixão, ou uma paixão que o canal me trouxe, vê-los sendo vítimas das mais bizarras circunstâncias. É uma obra para quem gosta de cinema B. Se você gosta, se você ama cinema B, você vai pegar e vai colocá-la automaticamente entre seus filmes de conforto da vida. Oh, yeah, sure. Yeah, I don't usually buy. Violência e terror. Essa obra de 89 acontece dentro de um supermercado, tá? E toda a camada atmosférica no turno da noite, funcionários são atingidos por um assassino misterioso que primeiro age de forma invisível, depois propagando caos. Scott Pilgrim à frente da direção, em uma obra que une essa atmosfera ao lado de um dos conteúdos gráficos mais fortes da década. É tanta violência que você passa até nem conseguir mais internalizá-la. Você olha até com um tom de humor, dado o grau de perversidade dos efeitos especiais, os efeitos práticos, é parte de corpo pintando por tudo quanto é lado, e o mercadinho, né? Tem essa brincadeira com o frigorífico, tem essa brincadeira com o lado consumista da sociedade, e não basta, né? Você tá numa escala 40 horas por semana, no turno da noite, ainda tem que enfrentar um assassino, pra ficar pior, só oferecendo metanol. Aí teria um panorama mais brasileiro. A Armadilha Maligna, Evil Dead Trap, um dos meus filmes favoritos dentro do cenário terror japonês. A história de uma repórter que vai investigar um possível filme snuff que surgiu nessa fábrica abandonada. Chegando lá com sua equipe de gravação, coisas bizarras começam a acontecer, coisas que trazem essa pergunta: é somente um terror, um ser humano fazendo isso, ou existe algo sobrenatural? Evil Dead Trap possui 3 filmes. Os outros, eu já falei várias vezes, né? O primeiro é meu clássico, assista o primeiro. Se você gostar muito, você assiste os outros 2, que são legais, mas não chegam nem perto do brilho dessa obra. Ele traz tudo que você possa imaginar. Ele é graficamente fortíssimo, encantador em suas ambientações, super atmosférico, consegue trazer personagens bizarros, personagens, um a gente não se importa, o outro a gente se importa demais, tem essa camada quente sendo inserida, como é filme japonês, eles têm essa facilidade em colocar sem trazer sem lidar com muitos tabus, sem ligar com muita moralidade, vamos trazer e acabou, ponto, né? Aqui é entretenimento, e eles sabem, eles conseguem visualizar muito bem essa linha entre realidade e cinema,
cinema, então mais do que indicado. Você quer uma obra que consiga te dar uma experiência completa dentro do gênero Evil Dead Trap, só que vá preparado, porque dentro desse subgênero, filme snuff, você se sente mal assistindo algumas cenas, você sente aquela sensação, eu não deveria estar vendo esse filme, ele é muito real pro que eu gosto de assistir. Armadilha para turistas. Eu falei do Massacre da Serra Elétrica, que é um spin-off que saiu no ano de 79, quase, né? Turistas viajando, pegam um atalho, carro quebra, vão dar de cara com esse museu de cera abandonado no meio do nada. Abandonado não, ele tem um dono, só que o lugar, né, não tem nada próximo, o cara é meio estranho e coisas bizarras começam a acontecer. Eventualmente, esses bonecos em tamanho real vão oferecer um verdadeiro terror. Tem até aquela atriz que participou depois de Dead Seven Show, que fez muitos filmes, aqueles thrillers quentes nos anos 90, Tanya Roberts, que é uma regular, mas acrescenta bastante beleza à nossa história. Destaque para os bonecos de cera, a perversidade que surge na camada gráfica, quando eles meio que são acordados e a gente vai entendendo todas as motivações dentro desse subgênero. Bonecos de cera é um dos meus favoritos. Com toda certeza é uma obra de conforto que ele tem cidade pequena, ele tem louco, caipira do mal, lugarzinho, museu de cera e aquele clima de calor que te invade. Pesadelo, obra obscura do ano de 81, sobre um paciente esquizofrênico trazendo maldades. Ele tá sem seu remédio, tá atacando pessoas sem nenhuma distinção, ataque em ataque. Muito conteúdo fortíssimo, o efeito, a maquiagem é do Tom Savini, então você espera o tom de realismo que a obra vai aderir, e é para quem gosta de menos história, é quase um compiladão de imagens de violência do paciente atacando pessoas, e a gente tenta filtrar o que está acontecendo, o que é da cabeça dele, o que não pertence a essa realidade. Uma grande obra, mas para quem tem estômago, e ele consegue ser incrivelmente atmosférico, pela riqueza, pela concepção única de cada cena. É quase uma alusão ao cinema dos anos 50, 60, tipo Carnival of Souls, com a liberdade artística e gráfica dos anos 80. A Noite dos Mortos-Vivos. Vamos terminar com essa obra revolucionária do George Romero, que trouxe novos ares ao subgênero zumbis. É a história de estranhos que se veem presos a essa casa ao lado de um cemitério num apocalipse zumbi. Que belo lugar vocês escolheram para passar o fim do mundo. Ele traz de tudo, né, dentro da realidade dos anos 60, ou nós tínhamos filmes mais gráficos, era um momento que a liberdade estava se expandindo. Você poderia trazer obras mais violentas sem tanta preocupação, algo que seria impossível uma década antes, ou mesmo no início dos anos 60. Porém, ele preserva esse senso atmosférico, ele preserva essa camada de fixação que a gente tem por cada personagem, por aquela ambientação, seja na riqueza da construção de cada zumbi, porque cada zumbi tem algo diferente a oferecer. Teve remake lá nos anos 90 do Tom Savini, já citado no vídeo, que eu até prefiro em relação a esse, mas é um clássico supremo. Teve sequências, é uma obra das mais relevantes dentro do subgênero, e para quem gosta, esse é especial para maratona. Você quer, eu quero fazer uma maratona com 4, 5 filmes, A Noite dos Mortos-Vivos se insere perfeitamente, 90 minutinhos, a gente não sente o tempo passar, piscou, a obra tá acabando, você quer mais desse universo, você quer mais daquela casa, você quer mais do George Romero, grande diretor, que muita gente fala, fez muitos filmes de zumbi, foi só isso. Não, fez filme de bruxa, fez filme de assombração, ele fez muita coisa diferente nos anos 70, fez filme com o velhinho da loucura, já citado aqui no canal, que ficou perdido durante décadas. É um nome que sabe trabalhar com terror e sabe trabalhar, filme de vampiro fez também, sabe trabalhar com poucos orçamentos. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Como você sabe, maratone os vídeos do canal, mais de 200 opções. Vejo todos vocês nos próximos dias.